O que acontece quando uma inteira família resolve participar de um exorcismo estilo faça você mesmo? Essa é a tragédia que aconteceu com a pequena Maria Ilenia Politano. Oi, gente! Essa não é a história apenas de Maria Ilenia, mas também de seus familiares, que não por acaso ficaram conhecidos como os demônios de Polístena. E é exatamente aqui que se passa a nossa história. Polístena é uma cidade com pouco menos de 10 mil habitantes, que fica na região da Calábria, no extremo sul da Itália. E especificamente nos interessa uma casa da qual ultimamente é difícil se aproximar, sem se ouvir um choro insistente e contínuo. Ali mora uma jovem família. A mãe, Laura, tem 20 anos apenas e é dona de casa. O pai, Michele, tem 23 anos e trabalha como operário. A casa, na verdade, é dividida em dois. No andar de cima mora Laura e Michele e no andar de baixo mora a mãe dela, Rosina, de 47 anos, com os dois filhos, Vincenzo e Domenico, tendo se tornado viúva há pouquíssimo tempo. Francesco, pai de Laura, morreu de uma doença terminal, poucos meses antes que sua filha desse à luz a sua neta. Muito perto também moram vários outros familiares, dos dois lados da família. Todos se conhecem e mantêm um relacionamento muito próximo, devido ao parentesco, ao fato da cidade ser bastante pequena e também bastante isolada. Mas a família também é bastante próxima, até dos familiares que moram mais distantes, como por exemplo a irmã de Rosina, que se chama Mirella e mora em Roma com seu marido, Vincenzo Fortini. Ali ele trabalha como padeiro, ele tem 40 anos e o casal não tem filhos. Eles mantêm uma relação muito estreita com o resto da família através de longas e frequentes conversas telefônicas. Eu sei que não conhecemos ainda muito bem a nossa protagonista de hoje, mas tem um motivo para isso. É porque ela era realmente muito pequena quando a história que estou para contar para vocês aconteceu. Ela tinha menos de 2 meses de idade. Mas na verdade a nossa história e a história de Maria Ilenia começa um pouco antes dela nascer, quando a mãe dela ainda estava grávida dela. Foi quando Francesco, pai de Laura, começou a ficar muito doente por causa de um tumor. Ele estava, obviamente, sendo acompanhado por médicos, mas a família cada vez mais procurava ajuda de bruxas e feiticeiros da região. E começam a acreditar, como um dos magos explicou para eles, que aquele mal era obra de um trabalho, de um feitiço feito contra a família. E de qualquer maneira, como nós vimos antes, a doença acaba por vencer. Enquanto isso, no andar de cima, Laura, recém-casada, está cada dia mais angustiada, não só pela perda do seu pai. Ela passa os dias em casa sentindo portas baterem, barulhos sem nenhuma explicação e com a sensação cada vez maior de não estar sozinha. E não ajuda nada ter ficado sabendo que a casa onde moravam tinha sido construída sobre as ruínas de um cemitério não consagrado. Ela confidencia então seus medos com a sua família, que são pessoas simples, trabalhadoras, respeitáveis e muito devotos. Talvez mais do que devotos, crédulos, dispostos a colocar a sua fé no sagrado, mas também no profano. Laura conta para eles que ela se casou em outubro de 1993 e logo foi morar naquela casa. E poucos meses depois, os barulhos não explicados eram já evidentes. Eles começaram na sua casa, no andar de cima, mas com o passar do tempo podiam ser ouvidos também no andar de baixo, na casa de sua mãe. E pouco a pouco, Laura, seu marido Michele, sua mãe Rosina e seus 2 irmãos começam a ter cada vez mais certeza de que existia uma presença naquela propriedade. Decidem então chamar um padre que abençoa o lugar. Chamam então um segundo padre, pouco depois, que aconselha Laura a realizar uma missa ali. Naquele ponto ela já se sentia sempre acompanhada por sombras e ouvia o seu nome ser sussurrado pelas paredes. E é quando ela descobre de estar grávida. E mesmo sendo uma família de bem, respeitável, com um mínimo de instrução, de cultura, a linha entre a razão e a credulidade estava se tornando muito sutil. E a superstição começa a tomar conta de todos, incluindo os parentes de Roma, onde os tios Vincenzo e Mirella acompanham o drama que está acontecendo com contatos telefônicos cada vez mais frequentes e com muita oração. E não apenas eles, outros familiares também que moram longe, como um outro tio que se chama Michele e mora também em Roma, ficam sabendo de tudo, acompanham a história e resolve ajudar. Ele entra então em contato com uma famosa maga de Roma, Francesca Giannanti, conhecida com o nome artístico de Yvette Duval. E Yvette não tem dúvidas. A casa tem que ser liberada dos espíritos malignos com urgência, porque um forte trabalho tinha sido feito contra Laura e contra o ser que ela estava gerando. Quando é contatada pela família, Yvette também profetiza que Laura perderá sua vida durante o parto, que a criança que nascerá, que será uma menina, não viverá mais de 6 meses.
E a maga continua, ela diz que a mãe de Laura, Rosina, também perderá sua vida depois de pouco tempo e logo depois dela, seu genro, Michele, também sucumbirá a um acidente. Ela então dá o seu preço, acrescentando que o procedimento que ela tem que fazer é bastante arriscado. A família não tinha nenhuma condição de pagar, mas o medo era enorme. Eles acreditavam estar enfrentando o próprio mal e que esse podia se manifestar de maneiras diferentes. Tudo então se tornava suspeito, ameaçador, e a família acreditava realmente precisar dessa ajuda. A maga acaba aceitando então 1/8 do preço inicial pedido, mas a quantia é ainda muito alta e a família tem que hipotecar a casa para pagá-la. Um parênteses sobre presença demoníaca. De acordo com a Igreja Católica, existem 3 tipos de interesse: vexação, obsessão e possessão. A vexação e a obsessão são formas de influência demoníacas menores, consideradas causadas por imprudência ou por um malefício. Um malefício seria quando um demônio faz mal a alguém por causa do pedido, respondendo ao pedido de uma outra pessoa. Quando alguém faz um feitiço ou um trabalho contra uma pessoa. E a imprudência mencionada como outra causa é exatamente a abertura que a pessoa que fez o pedido deu para o demônio se aproximar de si mesmo. Ou seja quem faz o pedido para um trabalho ser feito, para um feitiço ser lançado, seja quem recebe esse feitiço. E a pessoa que realiza essa transição, um mago, feiticeiro, bruxa que seja, todos estariam sujeitos a um interesse demoníaco por imprudência própria. Já a possessão é aquela que ouvimos mais comumente falar, que vemos nos filmes, que é a forma mais forte com que um demônio pode atracar um ser humano. É quando a entidade, como espírito, usa um corpo humano, literalmente tomando posse dele. Mas chegar ao nível de possessão é considerado bastante raro. Mas mesmo a possessão sendo o nível mais grave de interferência demoníaca, a vexação e a obsessão não podem ser subestimadas. E é nessa fase que geralmente começa uma confusão e uma perigosa fusão de problemas emocionais, psiquiátricos, físicos e influências externas, sobrenaturais ou não. E é nessa situação que Laura vive sua inteira gravidez. Ela então dá à luz a uma menina saudável, a quem pretendia chamar de Ilênia, mas visto as circunstâncias, ela decide colocar como primeiro nome Maria, por proteção. E desde o primeiro dia de Maria e Ilênia em casa, começa aquele choro incessante que eu comentei no início. Incessante, angustiante e sem explicação, que parava somente nas pouquíssimas horas em que a bebê, exausta de chorar, dormia. E a família não tem dúvida, é a influência da tal presença naquela casa. Eles contatam então a maga Ivete. Ela já tinha feito todos os trabalhos para libertar a família de Roma, mas agora a situação parece mais grave. Então ela vem, em agosto de 1994, até Polístena. No mesmo momento partem também de Roma os tios de Laura, Vincenzo e Mirella, e todos se instalam na casa de Rosina, no primeiro andar. A maga Ivete fica na casa por 2 semanas inteiras, dando constantes provas de seus poderes mediúnicos. Nesse momento fazia já quase 1 ano que a família vivia em constante medo e angústia. Cada vez mais membros da família se envolviam de forma ativa nos problemas que estavam acontecendo naquela casa. E o medo e a superstição começam a caminhar rapidamente verso uma histeria coletiva. Todas as manhãs, aqueles que podem se reúnem na casa de Rosina, onde a maga Ivete, que trouxe uma impressionante parafernália de Roma, dá provas de suas capacidades. Ela coloca em prática misteriosas e muito improváveis hipnoses e conduz sessões espíritas em que os mortos se comunicam com os vivos através de cadeiras que caem e mesas que se movem. A casa está cheia de velas verdes e pretas, de punhais antigos e livros de magia. Através de uma tábua dos mortos, Ivete faz com que Rosina se comunique com seu falecido marido. E não faltam depois disso pessoas contatando entes queridos. E esses são um pequeno exemplo dos rituais que toda a família participava todos os dias por diversas horas, durante as 2 semanas que a maga passou ali. Todos estão muito impressionados com os poderes dela. Mas uma coisa aparentemente Ivete não consegue fazer: livrar aquela casa do demônio. E depois de alguns dias vivendo somente para essas cerimônias, os pais de Maria Ilênia, Laura e Michele, a mãe dela, Rosina, a irmã de Rosina, Mirella, e seu marido Vincenzo, um dos irmãos de Laura, chamado Domênico, e uma sua prima, chamada Maria Barnabá, caem em um profundo estado alucinatório. Os outros parentes participam sim ainda, mas esses 7 personagens não saem mais daquela casa, comem e dormem o mínimo necessário. Era como se eles estivessem vivendo em uma outra dimensão. E assim a maga Ivete, levando consigo um pouco mais de dinheiro, volta para Roma. Mas antes de ir, ela deixa como uma herança
os seus poderes mediúnicos ao irmão de Laura, Domênico, de 22 anos, e à prima, Maria Barnabá, de 21 anos de idade. E principalmente, reveste de um grande poder o tio Vincenzo, de Roma. Em pouco tempo, Vincenzo se convence de ser a reencarnação de Padre Pio. Ele é capaz agora até de mover a tal mesinha durante as sessões. Já Maria Barnabá, a prima, tem certeza que é Nossa Senhora de Lourdes, e é ela que consulta o tabuleiro dos mortos. Domênico, o irmão de Laura, fica muito confuso. Ele não sabe se ele é Dom Francisco ou se ele é o próprio Deus. Quando completa uma semana depois que a maga partiu, Mirella e Vincenzo também têm que voltar para Roma. Isso está marcado para ser feito logo depois do almoço. Mas durante a refeição ele começa a se sentir mal. Ele se levanta meio cambaleante, vai até a tal mesinha, coloca as mãos sobre ela e se transforma em uma verdadeira estátua. Ele não consegue mexer seus membros, ele não consegue girar a cabeça, ele não consegue falar. Vincenzo diz depois que naquele momento ele ouviu uma espécie de chamado. Ele começou a sentir um certo perfume no ar. Ele acabou ficando mais ou menos naquele estado por toda a tarde e foi cancelada a volta para Roma. Num certo momento, no começo daquela noite, ele diz que aquele cheiro que sentia, que pareciam de flores frescas, agora parecia de ovo podre. Ele se virou para uma imagem de Padre Pio e, olhando fixamente para ela, disse para sua mulher: "Para de chorar, porque eu tenho que permanecer aqui nessa casa para te curar." Todos que presenciam essa cena entendem exatamente o que Vincenzo quer dizer. Ele está prometendo para a esposa curá-la da esclerose múltipla que a aflige. E desse dia em diante, Vincenzo não é mais ele mesmo. Ele é Padre Pio. Ele muda seus modos, ele muda seu comportamento e dá diversas ordens para a esposa, como, por exemplo, ficar dando incontáveis voltas na sala da casa para se exercitar, porque fazia parte da cura. Ele, que era uma pessoa que não levantava nem a voz para ninguém, começou também a bater nela, que é uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Ele parecia estar sempre em um estado de exaltação, parecia que tinha adquirido uma personalidade muito maior do que a sua. Começou a fazer grandes profecias e logo Domênico e Maria Barnabá se juntaram também a ele. E não demorou muito também para que os dois se sentissem mal, entrassem naquele estado catatônico e voltassem, ela como Maria de Lourdes e Domênico como São Francisco barra Deus. E foi exatamente ele, não sabemos se como Domênico, São Francisco ou Deus, que pela primeira vez da janela do seu quarto viu agarrado a uma árvore no jardim o demônio. Ele começa imediatamente a gritar, o seu tio Vincenzo é o primeiro que chega no quarto, o rapaz aponta para a árvore, mas o tio diz que não está vendo nada. Já a Maria Barnabá chega já gritando, dizendo que sabe sim do que ele está falando. Ela pega imediatamente uma garrafinha de água benta e despeja sobre a árvore. Mas daquele momento em diante, aquele demônio não sairá mais daquela casa. E não demora nada para que Vincenzo também comece a vê-lo. E o vê por toda parte, o tempo todo, em todos os cômodos, até dentro da geladeira. E assim que começam essas visões de Vincenzo, ninguém mais tem autorização para sair daquela casa, a não ser de vez em quando os pais de Maria Helênia para ir até a igreja, acender velas e orar. Vincenzo passa a maior parte do seu tempo dando tapas nas paredes, batendo portas, janelas, arrastando móveis, segundo ele, para se defender das patadas do demônio. A situação naquela casa, que já não era boa há quase um ano, desde a partida da maga há 2 semanas, está completamente fora do controle. Talvez vocês estejam se perguntando aqui, mas as pessoas percebiam que isso estava acontecendo? Tinha os outros familiares que vinham, vizinhos, dava para escutar o que acontecia ali. Ninguém pediu ajuda, autoridades, um médico, nada? Não, nada. Ninguém, nunca. E assim chegamos ao dia 11 de setembro de 1994, que era um domingo, e todos se reúnem ali na casa, a pedido de Vincenzo. Todos estavam ali, desde aqueles que participavam de vez em quando, indo ali até a casa, até aqueles que não saíam dali já há 2 semanas. Eles deveriam estar ali todos juntos, reunir as suas forças para evitar que o demônio tomasse posse de tudo. A verdade é que Vincenzo não aguenta mais enfrentar o tal demônio sozinho 24 horas por dia. Assim, todas as mulheres se reúnem num quarto, os homens se reúnem na cozinha, começam a orar e a pequena Maria Helênia está nesse momento com a sua mãe, Laura. As coisas funcionam mais ou menos assim. Todos estão rezando, orando incessantemente, enquanto Vincenzo, Padre Pio, Domênico, São Francisco, Deus e Maria Barnabá, a Virgem de Lourdes, estão combatendo ativamente contra o demônio que Vincenzo vê incessantemente. O dia se torna noite, os ânimos se exaltam cada vez mais. Os 3 líderes já despedaçaram uma porta com as próprias mãos. Chega o nascer do sol, são já 6 da manhã, quando Vincenzo, que é quem acompanha todos os movimentos do demônio, que o segue por toda parte, vê claramente que ele entrou dentro da pequena Maria Helênia. A bebê agora está possessa. Ela, como sempre, está chorando, atacada ao seio de sua mãe. Talvez aquele seja um dos poucos momentos em que tinha uma resposta muito simples para o choro dela. Ela estava com fome. E realmente, assim que termina de mamar, a pequena dorme. Mas Vincenzo interpreta as coisas de uma maneira muito diferente.
Ele acredita que está morta ou quase e começa a fazer respiração boca a boca nela. Ele também lhe dá um chacoalhão com muita força e ela acorda. E esse é o sinal que ele precisava. Ele entende que ele pode salvá-la. E ele começa por ordenar aos pais de Maria Helênia de irem até a igreja, orarem pela libertação da filha. Porque infelizmente ele decidiu que não existe mais nenhuma opção além de um exorcismo. E ninguém questiona essa sua decisão. A única pessoa que parece um pouco indecisa é o pai de Maria Helênia, Michele. E é por isso que Vincenzo culpa ele pela possessão da filha, culpa a sua falta de fé e ordena que ele vá com a esposa até a igreja. E são aproximadamente 7h30 da manhã quando Maria Helênia, de apenas 51 dias de idade, é colocada sobre um travesseiro, sobre uma mesa, que para todos ao seu redor, para sua família, se transforma em um altar. O tal ritual dura diversas horas e durante esse tempo eles batem nela, eles chacoalham ela e praticam diversos tipos de tortura. O objetivo deles é expulsar o demônio do corpo de Maria Helênia e fazer entrar o que Vincenzo chama de o sopro de Deus. Enquanto todos em torno a ele choram e rezam, cantam hinos, repetem orações, ele começa a soprar dentro de todos os orifícios da pequena. Ele então começa a jogar ela para o alto e logo todos começam a participar, jogando o bebê um para os outros. Ninguém acorda do transe, ou tem um momento em que a histeria dá lugar um pouco mais à lucidez. Pelo contrário, o ritmo dos adultos aumenta, assim como o choro da bebê que se torna cada vez mais agudo, cada vez mais desesperado, até que de um momento para o outro ele cessa. Mas como isso aconteceu? Para nós que conhecemos essas pessoas somente através dessa história, onde eles fizeram uma coisa impensável, uma maldade indescritível contra uma criança de nem 2 meses de vida, fica mais fácil entender. Nós pensamos neles como monstros, fim da história. Mas para quem os conhecia antes, para quem os conheceu por toda a vida, fica muito difícil entender. Eram pessoas de bem, pessoas que se amavam, que eram unidas. Nenhum precedente penal, nenhuma agressão, nenhuma briga entre família que terminava na delegacia, por exemplo. Eram pessoas com uma conduta impecável. E esse é um dos motivos que torna muito difícil contar essa história, porque é muito difícil de entendê-la. A situação começou de uma maneira bem errada e ela continuou até ela ultrapassar certos limites da compreensão humana. O indesculpável exorcismo durou por 4 horas e durante todo aquele tempo todos juram, acreditavam estar salvando ela. Mas quando os pais de Maria Helênia voltam da igreja, ela está deitada, imóvel, sobre o travesseiro. Maria Barnabá está consultando a tábua dos mortos, os pais se juntam às orações e quando Laura se levanta para ir ao andar de cima buscar mais uma garrafinha de água benta, ela volta e o último ritual está iniciando. Todos os presentes, um de cada vez, começam a soprar dentro da menina, não na boca, tentando como último recurso substituir o demônio que se encontrava ainda ali com o tal sopro divino. É então que a consciência do que estava realmente acontecendo ali, muito lentamente, começa a se apresentar. E o próprio Vincenzo, assustado já, liga para Magivete, a pessoa que tinha mostrado para ele o caminho a seguir. Ela se limita a dizer que a menina devia ter sofrido um colapso e diz que eles devem levá-la a um hospital. E Vincenzo dá a ordem. Por volta da 1 da tarde do dia 12 de setembro de 1994, o irmão de Laura, não aquele que era às vezes São Francisco, às vezes Deus, entrega no pronto-socorro o corpinho sem vida de uma recém-nascida. Era tarde demais, eles tinham conseguido expulsar, sim, a vida de dentro de Maria Helênia. Pesando 4,3 kg, a menininha estava completamente coberta por hematomas e diversas outras marcas de violência, tanto que alguns dos médicos não aguentaram e começaram a chorar. Ela tinha perdido a vida no mínimo 6 horas antes, 10 dias antes de completar 2 meses de vida. Um padre da Igreja Católica, autorizado a praticar exorcismos, se pronuncia. Ele explica que em hipótese nenhuma uma pessoa leiga pode praticar um exorcismo e que mesmo uma pessoa capacitada deve sempre contar com a ajuda e com a presença de um médico e de um psiquiatra, qualificados a essa prática. E não somente pela ajuda, pelo cuidado que esses profissionais vão ter com a pessoa que está sendo exorcizada, mas porque é muito fácil confundir quando se trata de envolvimento demoníaco o que é doença física, o que é doença mental, o que é influência espiritual. Existem diversas condições psiquiátricas que foram muitas vezes confundidas com manifestações demoníacas. Desde casos de transtorno obsessivo-compulsivo até esquizofrenia e outros casos conhecidos e outros que, por não serem condições psiquiátricas conhecidas ainda, foram taxados imediatamente como manifestações do demônio. É um problema que obviamente melhorou muito com o passar do tempo, mas existe muita estrada ainda a ser feita quando se trata do entendimento popular da psiquiatria. É muito mais fácil acusar alguém de ser um monstro porque fez algo ruim do que entender que a pessoa tem uma doença. Assim como é muito mais fácil tentar entender uma situação nova através da
da nossa superstição do que através da psiquiatria, se não a conhecemos. E todos os membros da família presentes naquele dia são imediatamente presos, com exceção de Mirella, a esposa de Vincenzo, que por causa da sua esclerose múltipla, ela ficou em casa, detida até o julgamento. O processo é muito difícil para todos os envolvidos. Os detalhes revelados ali, o que foi feito contra a pequena Maria Helênia, são aterrorizantes. Resolvi contar para vocês aqui só o que eu achei que era necessário mesmo para a compreensão da história. Bom, resumidamente, o resto da família, durante o julgamento, diz ter sido subjugada por Vincenzo. E acabam todos por acusá-lo. E sua esposa Mirella acabou também sendo acusada por conspiração para cometer um homicídio. Mas no final do processo, quase 2 anos depois daquela tragédia, a única pessoa condenada foi Vincenzo Fortini. Sua pena é de 18 anos de cárcere, mas ele fica apenas 1 ano e meio na prisão e depois disso ele é enviado para sua casa, onde, estando ali junto com a sua esposa, ele cumpriu o resto da sua sentença em regime domiciliar. Todos os demais parentes, incluindo os pais de Maria Helênia, são absolvidos completamente. O juiz entendeu que o crime foi cometido em estado emocional de profunda alteração psíquica, bem como um comprovado atraso cultural e forte superstição. A acusação tenta apelar contra essa sentença e pede ainda a condenação de todos os envolvidos no crime, mas o resultado do processo original não muda. Mas e a Magivette? Bom, como ela não estava ali no dia do crime, ela foi acusada somente por fraude e recebeu uma pena de 1 ano e 4 meses de detenção. Nada mais. E Vincenzo, durante os primeiros meses da sua prisão, ele continua ainda a ver constantemente o tal demônio. Mas com o passar do tempo, a presença vai desaparecendo até sumir completamente da sua vida. E as relações são definitivamente cortadas entre Vincenzo, Mirella e a família deles em Polistena. Numa entrevista televisiva, Mirella diz sofrer muito com esse afastamento da família dela. E Vincenzo diz ter voltado à sua vida normal. Ele voltou a trabalhar como padeiro e o seu comportamento também voltou a ser o que era antes, bem longe do que ele demonstrou durante aquelas 2 semanas. Quanto aos atos atrozes que cometeu, ele diz muito bem saber que a culpa é dele, que a responsabilidade é dele, mas não se lembra de absolutamente nada daquele dia. Ele não sabe explicar como, mas ele tem consciência de ter feito aquilo, mas não era ele fazendo, e é por isso que ele acredita não ter nenhuma memória do que fez. Ele acredita que provavelmente fizeram aquilo através dele, usando ele. Eu acho difícil encontrar um caso mais controverso do que esse. Alguns acreditam que certas pessoas são monstros e basta. Outros acreditam que a mente humana é um pouco mais complexa do que isso. E tem também os que acreditam no sobrenatural. Mas eu espero que todos nós possamos concordar que o que é importante é manter o respeito e ajudar e proteger quem precisa. Sempre. Obrigada.